Amém? Eu quero que você abra comigo em Esther 4:8. Lembrando que sempre quando eu trago a palavra, eu não coloco no telão, porque é para você pegar mesmo a sua Bíblia, para você pegar o celular. Aquela Bíblia que você não pega há 7 anos, que você não lê, aquele app do celular da Bíblia que você não abre nunca. Então, Esther 4:8. Assim que você achar, fala amém. Amém? Então, antes de vermos o texto, pode abrir. Eu quero dar um rápido contexto para você do texto. Todos aqui conhecem o exílio babilônico da Bíblia? Só para ter uma noção, o exílio babilônico. Tá bom, pouca gente. O exílio babilônico foi um período que Deus castigou Israel. E Deus castigou Israel falando assim: olha, é o seguinte, vocês vão ser escravos, então a Babilônia vai vir, vai governar sobre a terra de vocês vão ser deportados para a Babilônia. Então, esse é o exílio babilônico, resumindo em poucas frases, que é o que eu consigo fazer no momento. E logo após o exílio babilônico, muitos judeus retornaram, como você vai ver lá em Esdras e Neemias. Contudo, alguns ficaram e permaneceram ali, naqueles territórios. E logo após o exílio babilônico, o Império Babilônico veio o Império Persa. E nesse contexto onde Xerxes é rei sobre o Império Persa, é que nós temos a história de Esther. Então, a história começa no capítulo 1, mostrando que Xerxes ele ordenou algo para a rainha, mas a rainha não quis fazer porque era algo ridículo. E naquele momento, Xerxes, que era o rei, ele põe a rainha, ele tira a rainha da autoridade. E ele procura uma nova rainha. E aí nós entramos na vida de Esther e Mardoqueu, que eram dois judeus que viviam ali naquele tempo. Esther é escolhida a rainha. E após um tempo, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas depois você vai ler o texto em nome de Jesus. Se eu falar tudo que eu vou demorar muito, mas após um tempo a gente tinha um decreto falando que todo judeu deveria ser morto, aniquilado e extinto. E é nesse contexto que a gente lê Esther 4:8. Mardoqueu entregou uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha. Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se tiver de morrer, morrerei. Feche seus olhos. Peça para Deus falar contigo nessa noite. Pai, nós oramos sabendo de certo que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Ministra algo novo no nosso coração nessa noite. Pai, que a Tua palavra entre no nosso coração como uma espada, Pai.
Pai, sabemos que essas palavras escritas aqui nesse esboço de uma pregação são somente palavras, mas quando o Teu Espírito Santo age, elas são muito mais que palavras a menos. Pai, no nome de Jesus, por isso nós te pedimos, Espírito Santo, nos conduz a toda a verdade nessa noite, Pai. Espírito Santo, fale conosco, ministre ao nosso coração, porque sabemos que só o Senhor consegue convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós oramos no nome de Jesus, fale conosco nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Naquele momento, então, na verdade, durante todo o livro de Esther, nunca o nome de Deus é mencionado. Acho que, se eu não me engano, são esse em outro livro, que é Cântico dos Cânticos, que o nome de Deus nunca é mencionado. Mas isso significa que Deus não está? Obviamente que não. Ele está. Mas é um agir invisível de Deus. Então, a todo momento você vê a mão de Deus agindo. Você vê, quando Esther é colocada como rainha, havia algo que era a mão de Deus ditando que deveria acontecer. Você vai ver mais para frente as coincidências de... Aí você vai ler depois. As coincidências de Amã e Mardoqueu, da relação dos dois e da reviravolta, que tem quase um plot twist na história. Deus estava agindo. Você vai ver depois como Esther é tão sábia que ela consegue reverter a situação e publicar um decreto para que os judeus tenham autoridade para se defender e os judeus consigam se proteger. Deus estava na situação. Então, pode ser até mesmo que, fala assim, não, mas Deus não está sendo mencionado, mas Deus está por trás de toda a história, movendo cada passo, para que a vontade dele seja feita. Então, no contexto desse, os judeus estão prestes a ser mortos. Num contexto desse, um povo inteiro está prestes a ser aniquilado. E Mardoqueu entende, falando assim, você não chegou na posição de rainha à toa. Você não chegou por um acaso, você não chegou nessa posição por uma coincidência, você não chegou nessa posição somente porque, como diz na história, só porque você é bonita. Não, você não chegou por isso. Você chegou porque Deus te colocou nessa posição para um tempo como esse. E esse é o tema da pregação hoje. Para um tempo como esse. Nesse momento da história, a Esther foi colocada no momento certo na história. Ela foi colocada no momento exato. O tempo e espaço que Esther foi colocada como rainha eram os momentos precisos para que ela agisse em favor do povo dela. Tanto que é feita uma escolha para ela. Mardoqueu fala, se você ficar calada, isso aqui vai acontecer, mas quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi colocada como rainha. Havia uma escolha para Esther. Ficar calada, ou ter ousadia suficiente para enfrentar a morte, e consequentemente por isso trazer livração e salvação para o povo dela. É interessante que Mardoqueu chega até a falar assim, se você ficar calada, eu sei que Deus pode fazer, porque livramento virá de outro lugar para os judeus. E nesse momento a gente fala assim, os planos de Deus não se frustram, Ele continua agindo, Ele continua se movendo mesmo quando nós ficamos calados. Mas algo é interessante porque Ele coloca uma consequência da ação dela ficar calada. Mas você e sua família perecerão. Nós conhecemos a história de Esther, que ela se levanta, ela fala então, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ela planeja um plano inteligentíssimo e ela faz com que seja emitido um decreto, fazendo com que os judeus possam se defender por conta dessa ação de Esther, de enfrentar a morte, de ir até o rei, mesmo sabendo que ela podia ser morta, ela salva ela, a família dela e todo o povo dela. Deus colocou ela numa posição. E a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite é, o que você tem feito com a posição que eu te coloquei? O que você tem feito com a posição que eu te coloquei? Lucas, mas eu não sou rei, eu não sou rainha, eu não sou nada. Mas Deus te colocou num lugar. Deus te colocou numa família. Deus te colocou numa escola específica, Deus te colocou numa faculdade específica, Deus te colocou num emprego específico, Deus te colocou numa academia específica. Por quê? Porque Ele sabia que para um tempo como esse, você precisava estar lá. Agora,
Não me venha com um papo de falando assim, eu acho que eu nasci na família errada. Você não nasceu na família errada. Deus te colocou nessa família para um propósito, uma missão. A questão é, Deus, por quê? Deus não te colocou nessa escola à toa. Ele te colocou para um tempo como esse. Deus não te colocou na tua faculdade à toa, ou você acha que você só vai lá para estudar e pronto, acabou e volta. Deus não te colocou no seu serviço simplesmente para você ir, trabalhar, falar um pouco mal do chefe, voltar e viver a vida como se tudo tivesse normal. Não, Deus te colocou para algo naquele emprego. A questão é para quê? E o que você tem feito com isso? Porque se é para um tempo como esse, o que nós estamos fazendo com a posição que Deus nos deu? Jesus fala dessa posição em Mateus 5,14, eu quero que você abra comigo, Mateus 5,14. Amém? Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E essa parte é muito importante. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. A posição da lâmpada não faz sentido você pegar uma lâmpada da sua casa e falar assim, nossa, eu vou colocar bem embaixo da mesa aqui. Qual que é o sentido disso? Ela não vai iluminar nada. Mas pelo contrário, a lâmpada é colocada no alto, no teto, para que ela consiga iluminar a casa inteira. Da mesma forma, Deus nos colocou na posição ideal, no lugar ideal, na família ideal, na escola ideal, na faculdade ideal, no emprego ideal, para que nós fôssemos luz naquele lugar. E algo interessantíssimo é que nós não temos uma fonte de luz própria. Nós apenas refletimos a luz dele. É um pouco parecido como se fosse a lua. A lua, ela não tem emissão de luz própria, mas ela reflete aquilo que o sol é a luz. Da mesma forma, nós apenas refletimos a estrela da manhã. Nós não temos luz própria, mas nós refletimos a estrela da manhã. Então, nesse momento, você é colocado numa posição. É interessantíssimo porque a honra e o louvor não estão em nós, mas é nele. As obras não glorificam a gente, as obras não glorificam nós, mas as obras glorificam o Pai que está no céu. Deus nos colocou no lugar exato, na posição exata, no tempo exato, no momento certo, para um tempo como esse. Para quê? Para pregar o Evangelho. Agora, às vezes nós nos questionamos e falamos assim, por quê? Esther no começo também não entendeu. Porque ela falou assim, não vai adiantar. Porque se eu for até o rei, eu já não vou até lá faz 30 dias. Se eu for sem ser chamada, eu posso morrer. Mardoqueu fala assim, então você não está entendendo o que está acontecendo, porque se você não for, você vai continuar morrendo. Porque não pense que é porque você está no palácio que você vai conseguir se livrar da morte. Naquele momento, Mardoqueu fala assim, é uma questão de vida ou morte, não tem como você fugir. As pessoas ao nosso lado, elas estarem sendo condenadas, não é uma questão somente pífia ou passageira, é uma questão de vida ou morte. Lucas, mas como assim condenação? Lucas, mas como assim alguma coisa? Eu quero passar alguns textos com você, não precisa abrir. João 3,18, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê, já está condenado por não crer no Filho de Deus. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, há condenação para aqueles que não estão. Então, Jesus, a todo momento, ele relata falando assim, quem não crer, vai perecer. Então nós temos uma questão, se há alguém do nosso lado prestes a ser condenado para a morte eterna, para o inferno,
Isso é algo que tem que nos alertar. Se há alguma possibilidade, talvez, do meu tio, da minha prima, do meu melhor amigo da escola, está sendo condenado ao inferno, eu preciso me atentar a isso. Tanto que, até em Marcos 16:15, vai falar assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Ele coloca, vai e fala. Agora, se nós entendemos, na verdade, se nós não pregamos, há algo errado. Porque ou nós não entendemos o que é salvação, ou nós somos tão mesquinhos ao ponto de achar, falando assim, não, o Biel eu não sei para onde ele vai não, se ele vai, tô brincando, tá só, eu não sei se ele vai para o inferno, não sei, mas eu estou salvo, tanto faz ele. Talvez seja a atitude mais mesquinha que a gente já ouviu na vida, eu estou falando sobre nós. Então, ou nós não entendemos o que é salvação e nós achamos que o inferno e o céu são uma brincadeira, que o evangelho é uma brincadeira, que é um passatempo de domingo para a gente vir, para a gente ouvir uma musiquinha legal, para depois a gente comer um hambúrguer, ou a gente entende que é algo sério. Porque se eu sei que os olhos podem estar sendo... Olha, até tremeu aqui. Porque se eu sei se os olhos podem estar sendo condenados ao inferno, eu vou fazer de tudo para falar, cara, existe um Deus maravilhoso, existe um Jesus que morreu no seu lugar, existe um Jesus que viveu e morreu na cruz por você, para que você fosse salvo e não condenado. De qualquer maneira, eu vou ficar com uma urgência dentro do meu coração. Porque essa é a necessidade da pregação do Evangelho. A necessidade da pregação do Evangelho é você entender, a pessoa que está do meu lado, ela pode estar sendo condenada ao inferno eternamente, então eu preciso pregar para ela. Naquele momento, os discípulos entenderam isso. Naquela época, os discípulos entenderam isso. Eles falaram assim, a luz do mundo está aqui. A água viva, igual a gente cantou, está aqui. Então, eu preciso falar. Eu preciso pregar porque isso precisa ser nítido para todo mundo, porque eu fui salvo. E da mesma maneira que eu fui salvo e já não estou mais condenado, eu quero também que você não esteja mais condenado. Não se distrai com a caixa que está reverberando igual uma loucura aí, porque é assim mesmo. O chamado, ele é urgente. E sim, em um momento eu escrevi falando assim, não, a gente não precisa ficar desesperado, a gente não precisa ficar... Mas eu mudei depois, eu falei assim, a gente precisa ficar desesperado. Porque o desespero vai mover o nosso coração. O desespero para olhar para a pessoa e falar assim, cara, eu não sei se você está sendo salvo ou não, vai mover o nosso coração para falar assim, eu preciso pregar para você. Eu preciso pregar para você. E é para um tempo como esse que você foi colocado na posição que você foi colocado. É para um tempo como esse. Abre comigo em João 4:34. Isso é logo a passagem da água viva da mulher samaritana. Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão prontos para a colheita. Jesus deixa isso bem claro, isso não tem a ver com uma questão, daqui 4 meses eu falo para ele, daqui 2 meses eu prego, acho que ano que vem vai dar. Não, Jesus está falando assim, a colheita não vai estar pronta amanhã, a colheita não vai estar pronta daqui 4 meses, o mundo está pronto agora para receber a palavra do Senhor. O mundo está pronto agora porque o mundo tem uma necessidade infinita, carece pela glória e a manifestação do Filho de Deus. A colheita não é para amanhã, a colheita é para hoje. E às vezes a gente posterga isso. Eu lembro que quando eu estava na escola, no segundo ano, no finalzinho do segundo ano, eu estava começando a falar com uns amigos e falando assim, cara, eu não consegui pregar esse ano, mas para eles eu falei assim, mas ano que vem vai ser diferente, que ano que vem é o último, é o 3º ano. Ano que vem, cara, vai ter momentos no ônibus que eu vou virar e vou falar, vai ter momentos ali que eu vou virar e falar assim, porque ano que vem vai dar.
E eu postergava até que eu cheguei no último ano. E coincidentemente ou não, no ano que eu falei assim, vai dar certo e eu vou falar de Jesus para eles, pandemia. Nunca mais vi eles na vida. A colheita não está pronta para 4 meses, a colheita está pronta para agora. Você não sabe o que vai acontecer daqui 4 meses. Por isso Jesus fala assim, a colheita está pronta agora. Agora. Porque é para um tempo como esse que você foi colocado onde você está. É para um tempo como esse que você foi colocado na faculdade onde você está. É para um tempo como esse que você foi colocado na escola que você está. Você não está lá à toa. Deus não te colocou lá só para estudar e eu espero que você esteja estudando. Por muito tempo, e eu já comentei com vocês isso, por muito tempo eu achava que eu tinha que tentar convencer eles. Então eu demorava porque eu falava assim, não, eu preciso convencer que o Caio precisa do Senhor, então se ele fizer uma pergunta para mim, sobre a criação, eu preciso saber responder. Se ele fizer uma pergunta, igual o Zateu faz aquelas perguntas que você fala assim, meu Deus, de onde tirou essa pergunta? E você fala assim, eu preciso saber responder todas as perguntas, eu preciso ter noção de todos os livros da Bíblia para construir a história e convencer ele de que ele é pecador. Só que, pela minha habilidade, pela minha capacidade, eu nunca vou convencer alguém de que ela precisa do Senhor. Pela minha capacidade, pela minha habilidade, eu nunca posso chegar em você aqui e convencer para você que você tem que pregar para alguém. Eu não tenho poder nem capacidade de fazer isso. Uma pessoa tem somente, Deus. E especificamente, nesse caso, o Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz em João 16, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho o poder de chegar para você e falar assim, Arthur, agora você vai pregar para a sua faculdade toda. Arthur, agora você vai pregar para o seu emprego todo. Eu não tenho poder para isso. Eu não consigo convencer o coração do Arthur a se mover para isso. Uma pessoa e uma pessoa somente consegue, o Espírito Santo. Da mesma maneira, você nunca vai conseguir chegar para alguém e falar assim, Jesus te ama, e você convencer aquela pessoa no argumento. Uma pessoa e uma pessoa somente consegue fazer isso, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Agora, como em Atos 16, onde os apóstolos eram conduzidos pelo Espírito Santo, em determinado momento fala assim, e eles, impedidos de seguir pela Ásia, pararam. Da mesma forma, nós temos que ser direcionados e conduzidos pelo Espírito Santo. Senhor, onde é que o Senhor quer que eu vá? Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Agora, para nós obedecermos, nós temos que escutar. Para nós pregarmos, nós temos que escutar. Eu quero que você abra comigo em Mateus 10, 27. Mateus 10, 27. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras. O que sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. O que Jesus está querendo dizer aqui, falando assim, o que você ouve no seu secreto e o que você é íntimo comigo, você proclame e você pregue. Não tem como nós pregarmos se nós não formos íntimos dele. Quando ele fala de sussurro, quando alguém sussurra no seu ouvido é porque ela está muito próxima de você. Por exemplo, Silvão, sussurra alguma coisa aí. Perfeito, eu não escutei nada. Mas se eu chegar perto do Silvão, vamos ver se vai dar certo. Se eu chego perto do Silvão, eu ouço o que ele falou. E ele falou que eu era uma bênção, obrigado. Se eu chego perto do Silvão, eu entendo o que ele falou no meu ouvido e por isso eu consigo falar para você. Agora, se eu não ouço aquilo que Jesus está falando para mim, como é que eu vou pregar para você alguma coisa? Eu vou estar pregando algo de mim. Por isso ele fala assim, o que eu sussurro nos seus ouvidos, o que eu falo bem baixinho no secreto e no íntimo, você proclame dos telhados. É um processo de escutar e obedecer. Um dia,
eu senti no meu coração e era Deus falando comigo mesmo, porque tem coisa que não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Um dia o Senhor falou para mim e falou assim, cara é bom, né? Um dia o Senhor virou para mim e falou assim, vai até a feirinha de Barueri. E a gente já tinha feito isso uma vez, eu e o Miguel, mas o Senhor me incomodou para ir a segunda vez. E eu falando assim, Senhor, tá bom, eu vou, porque eu já tomei muita porrada por não obedecer. E naquele momento, um pouco antes, eu convidei o Miguel e a gente falou assim, não, tá fechado, vamos ir. E, gente, era um dia frio, absurdamente frio. E eu estava saindo da academia para ir para casa, para tomar banho, e eu sinto um cheiro de pernil. Mas assim, gente, é academia, não, se for, é só cheiro de gente suada, se for cheiro de CC. E eu começo a sentir um cheiro de pernil e falo assim, gente, eu nunca comi pernil na minha vida, nunca tinha comido até então. Nunca tinha comido pernil na minha vida, eu falei assim, hoje eu vou comer um pernil numa barraquinha. Que era um cheiro e uma vontade de subir em mim de comer um lanche de pernil. Eu fui para casa e tomando banho, o Senhor falou comigo de novo, Ele sussurrou. Uma senhora. Acho que eu vou ter que falar com alguma senhora lá. E aquilo ficou na minha cabeça, enquanto eu estava indo, minha cabeça conectou, falou assim, tem uma senhora perto do lanche de pernil, eu vou ter que ministrar para ela. E no momento o Miguel ligou para mim e falou assim, cara, acho que eu vou demorar um pouco, porque o Mori está fazendo um churrasco aqui. E um churrasco? Aí ele falou assim, você quer vir? Aí depois a gente desce. Aí eu falei assim, um churrasco do Mori? E, gente, o Miguel não entendeu nada, porque eu não respondia direito. Eu falei assim, não, eu preciso comer esse lanche de pernil. Mas ao mesmo tempo eu queria o churrasco do Mori. Eu falei assim, Miguel, eu vou lá. Eu nem falei direito para ele, ele não entendeu nada, mas eu falei assim, Miguel, eu não vou, porque eu preciso ir lá. E eu fui, e gente, acho que estava 10 graus esse dia, eu no meio da rua, um frio. E para quem conhece a feirinha de Barueri, tem geralmente o final, que é perto da FATEC aqui. E eu sempre vou para esse lugar, que é o lugar que eu conheço. E eu fui para lá e comecei a procurar uma barraca de pernil. E eu via uma e falava assim, cara, não é essa. Aí eu via outra e falava assim, não é essa. E chega um momento que aqui meio que acaba e vira a feira mesmo, né? Não é mais coisa para comer, vira a feira. E eu nunca sabia o que tinha para o outro lado, eu falei assim, vou para lá. E, gente, estava um frio e eu andando, eu falei assim, cara, ou eu estou ouvindo a voz de Deus, ou eu fiquei louco. Porque eu estou andando numa terça-feira, 10 graus, eu podia estar comendo um churrasco quentinho na casa do Mori, mas eu estou aqui andando igual um louco, procurando uma barraca de pernil que eu nem sei o que é, procurando uma senhora que eu nem sei quem é. E naquele momento eu estava andando, eu falando assim, tá bom. E eu cheguei lá do outro lado, eu andei uns 10 minutos pela feira inteira. E chegou do outro lado, eu vi uma barraca. Eu fixei o olho na barraca e falei, é essa aqui. Aí eu fui pedir um lanche de pernil. Nunca tinha comido, eu falei assim, pode ser esse aqui mesmo, tanto faz, nunca comi. E no momento que eu fui sentar, eu lembro que era como se aquela mesa tivesse uma luz sobre aquela mesa. E eu sentei na mesa. Só que, bem na hora que eu fiz o movimento de pegar, virar a cadeira e sentar e olhar para frente, eu vi uma senhorinha vindo na minha direção. Aí eu comecei a me tremer todo. Naquele momento, uma senhorinha veio numa direção, eu falei assim, eu não estou louco, é Deus. E a senhorinha veio e falou assim, eu queria vender uns brigadeiros para você e tal. Eu falei assim, quero brigadeiro sim. Eu falei assim, me vê 3, por favor. Aí eu comecei a ficar desesperado, eu olhando para a senhorinha em choque, assim. E em determinado momento, eu virei para ela e falei assim, você conhece Deus? E ela, conheço. Jesus Cristo, Filho de Deus. Sempre uma frase genérica, assim. Aí eu, tá bom. E eu comecei a contar toda a história. Eu falei assim, eu falei assim, eu nunca comi pernil na minha vida. Eu não entendi o que eu estou fazendo aqui, eu estou com frio. Eu estou aqui numa terça-feira à noite com frio, comendo um lanche de pernil que eu nem sei se é bom mesmo, nunca comi pernil na minha vida. E eu comecei a contar como Deus foi me instruindo até chegar. E eu comecei a contar isso para ela. No momento que eu comecei a contar isso para ela, ela começou a chorar. Aí eu falei assim, senta. E ela sentou comigo, a gente começou a conversar. E aquela senhorinha tinha sofrido algumas injustiças sociais na vida dela.
E ela começando a contar para mim. E naquele momento, ela falou assim, eu sempre acreditei em Deus, mas desde que eu fui injustiçada, eu comecei a passar a desconfiar que Deus era meu amigo. E naquele momento, eu lembro que, naquela semana eu estava lendo Pedro, e Pedro falava assim, não sofram por causa das perseguições que vocês passam. E eu, caramba, eu li esse texto no momento certo, e eu compartilhei o texto com ela. Ela continuou chorando, me agradeceu e foi embora. Eu lembro que eu mandei um áudio depois de 7 minutos para o Miguel, depois um áudio de 7 minutos para a Ju, falei assim, tô louco. Mas naquele momento, era só ouvir o sussurro dele. Lembro de outro momento, isso há 5 anos, agora 6 anos atrás. Eu estava andando pelo condomínio e era uma época que eu estava ouvindo uma conferência que a Dunamis tem, que é o Greenhouse, hoje chama, e falava sobre muito esse texto, a colheita está pronta, a colheita está pronta, a colheita está pronta. E eu estava andando e eu senti o Senhor sussurrando no meu ouvido. Pega um lápis, pega um papel e escreve para essa casa aqui esse texto. E eu, Senhor, eu estou no meio da rua, andando sozinho, com um fone e um celular. Aonde que eu vou achar papel? Aonde que eu vou achar uma caneta? E eu continuei andando. De repente, eu vejo o papel e falei assim, tá bom, vou pegar esse papel aqui mesmo, só que eu falei assim, como é que eu vou achar uma caneta no meio da rua? E eu lembro que eu estava andando e falando assim, Senhor, de novo, né, a minha mãe falou assim, Senhor, eu estou ficando louco, eu estou ouvindo o Senhor, eu estou ficando louco, eu estou ouvindo o Senhor. E no momento eu pisei e eu estava andando e fez um... Eu falei assim, ótimo, a caneta que o Senhor providenciou para mim, eu quebrei. Aí eu pisei e era a tampa de uma caneta. E eu falei assim, tem uma caneta aqui perto. Andei mais alguns passos e tinha uma caneta. Eu falei assim, é impossível que essa caneta funcione. E eu comecei a escrever, a caneta funcionava. No meio da rua, no meio do nada. Deus providenciou as coisas, escrevi o versículo. Eu não sei o que aconteceu naquela casa até hoje, mas eu deixei o texto lá. Ouvir é como ouvir um sussurro do Pai que fala. É silencioso, você tem que ficar quieto. Você tem que parar de falar e só ouvir o sussurro dele. Porque foi para um tempo como esse que você foi colocado onde você está. A questão é que nós precisamos parar de ser um pouco covardes. Nós devemos começar a ter um pouco mais de atitude como Esther teve. Esther, naquele momento, ela falou assim, se eu tiver que morrer, eu morro. Porque se Deus me escolheu para um tempo como esse, se Deus me escolheu para uma posição como essa, se tiver que morrer, eu morro. Esther teve ousadia para fazer isso. No nosso país hoje não tem perseguição, mas muitas vezes nós ficamos restringidos a falar por conta de um status. Ah não, o que vão achar de mim? Ah não, o que aquela menina da escola vai pensar de mim? Se eu tiver que perder um status, eu perderei. Se eu tiver que perder a reputação, eu perderei. Porque mais vale eu pregar para alguém e dar para aquela pessoa a oportunidade de conhecer a Cristo, do que eu me negar. E a pessoa nunca ouviu falar de Jesus. E acaba sendo condenada por conta disso. Agora, Deus nos chama para ser ousados. Eu lembro de uma história de uma menina. Ela se converteu, após anos, nunca tinha ouvido falar do Senhor. E ela chegou na sala toda feliz para contar de Jesus para uma amiga dela. E ela falou assim, cara, eu mudei totalmente, eu conhecia Jesus. E a menina falou assim, eu sei quem Jesus é, eu sou crente. E a menina falou assim, há quanto tempo? 10 anos. E ela, você nunca falou de Jesus para mim? Naquele momento, a mesma culpa que você deve estar sentindo, eu senti também. Falou assim, 10 anos e eu nunca ouvi falar de você. Eu nunca ouvi falar de Jesus através da vida de você. Porque o mundo clama por uma resposta. O mundo clama por algo que é a água viva. O mundo está sedento por algo e busca algo, e nós temos algo para dar. Agora, o que nós temos feito em relação a isso? Precisamos ser ousados, buscar a palavra de conhecimento e buscar orar por cura. Um teólogo que eu acompanho, eu gosto até, obviamente, algumas coisas eu discordo, na internet, um dia ele falou assim, cara,
ele compartilhando os pensamentos dele, ele falou assim, eu não acredito muito no dom de cura hoje nos dias da igreja. Aí eu fiquei meio assim, e eu achei interessante um dos motivos. Ele falou assim, não há mais manifestação de cura como havia antigamente. E esse é um dos motivos porque eu acredito nisso. Ele falando, né? E eu não tenho como discordar dele nesse sentido. A igreja entrou num modo de tamanha falta de fé com o dom de cura, que nós acreditamos que hoje não existe mais. A igreja se abalou de tamanha maneira de falta de fé que nós não acreditamos mais que um enfermo pode ser curado. Quando na verdade em Marcos 16, 17, ele fala assim, e esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em outras línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A questão é que nós não estamos impondo a mão. Porque quando alguém fala que está com dor de cabeça, a gente fala assim, será que eu oro? Mas e se a pessoa não for curada? A pergunta que eu faço para você não é, mas e se a pessoa não for curada, mas e se ela for? Ela nunca mais vai poder duvidar da capacidade de Deus, embora ela tente muito. Porque quando você impor as mãos e ela for curada daquela dor de cabeça, vai haver um baque. Porque as colunas que ela construiu da vida dela vão ser totalmente abaladas. Ela fala assim, não tem como negar que algo sobrenatural acabou de acontecer na minha vida. Ainda existe cura no nosso meio. O problema é que nós perdemos a fé de que o nosso Deus continua sendo um Deus que cura. A cura, ela é uma oportunidade excelente para a pregação do Evangelho. Imagine, e eu estou replicando essa história de um lugar, imagine um adolescente que está com o braço enfaixado. Esse adolescente está com o braço empachado e durante toda a semana na escola os amigos chegam e perguntam, falando assim, e aí cara, o que aconteceu? Pô, estava jogando bola, caí em cima do braço, quebrei o braço, assim, e agora eu tenho que ficar 2 meses aqui com o braço enfaixado. Então, de repente, a semana inteira, ele passou, a escola dele, a família dele, os amigos dele passaram ele ouvindo essa história de que ele estava com o braço enfaixado. E, de repente, ele vem num culto de domingo, ou num GT, ou num acampamento. E, de repente, chega a pessoa que vai ministrar aqui no palco e fala assim, nós vamos orar sobre os enfermos. E a gente impõe as mãos sobre ele e ele é curado. O que acontece? A cura serve só para ele falar assim, agora eu posso jogar bola de novo. Não, a cura serve para ele chegar na escola, primeiro, a cura serve para ele chegar na família e falar assim, mãe, não sinto mais nada. A mãe vai ficar, quê? Você estava com o braço enfaixado há 3 horas atrás, eu te deixei no culto, você voltou e agora você está falando que o braço está bom? Ele vai chegar na escola na segunda-feira e os amigos vão falar assim, por que você tirou? Aí ele vai falar assim, eu fui num culto, e de repente oraram por mim sobre cura, e eu fui curado. E o testemunho vai começar a invadir as escolas, os testemunhos vai começar a invadir os lares, e vai haver uma transformação de falar assim, eu quero ver o que está acontecendo. É sinal que acompanha aqueles que creem. Agora o Senhor está falando assim, por que nós não oramos mais por cura? Porque nós não acreditamos mais que o nosso Deus ainda pode curar. Agora, eu acho que já passou da hora de nós pararmos de ser filhos imaturos. O filho imaturo, imagine uma criança de 7 anos. Qual que é a única coisa que ela pede para o pai? Pai, me dá água. Pai, compra aquele negócio para mim. Pai, faz tal coisa para mim. Pai, ela pede coisas para o pai. O que um filho maduro faz? O filho maduro provavelmente chega na casa do pai, igual minha mãe faz com a minha avó, e fala assim, mãe, pai, do que vocês precisam? Deus espera de nós que nós não sejamos filhos que pedem, pedem, pedem e pedem. Mas Deus espera de nós que nós sejamos filhos que falem assim, Senhor, o que o Senhor queres que eu faça? A cada manhã você tem que acordar e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje?
E ele vai sussurrar coisas no seu ouvido. Por um momento, gente, eu trabalho home office e o único lugar que eu saio de casa é para ir na academia e voltar, ou vir para a igreja e voltar. Em um desses períodos que eu estava voltando da academia, eu falei, o Senhor me incomodou falando assim, por que você não fala mais de mim para ninguém? Por que você não ora mais por ninguém? Eu falei assim, Senhor, eu sou home office e não consigo falar. Acaba a reunião, todo mundo já tchau, 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 valeu, 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 e vai embora. Eu não tenho contato com as pessoas e na academia todo mundo de fone, eu não consigo fazer nada. Eu falei assim, não é por isso que você não está falando. Porque quando tem oportunidade, eu mostro para você a oportunidade. E saindo daquele lugar, saindo da academia, eu chegando em casa, tinha algumas pessoas que estavam ali. Geralmente tem muita árvore na minha rua e cai muita folha, eles assopram a folha, limpam ali. E naquele momento que eu estava passando, o Senhor falou assim, vou te mostrar que ainda existe oportunidade, que é só você que não está me ouvindo. Para, desce do carro, pega um chocolate que você tem na sua casa, vai, dá para aquele cara e fala que Jesus ama ele. E eu fiz. E nesses momentos, não é questão de falar assim, mas eu não tenho oportunidade. Tem sim. A questão é que nós não estamos ouvindo a voz do Senhor para ouvir aquilo que Ele quer que a gente faça. O que o Senhor quer falar para nós nessa noite foi para um tempo como esse que eu te levantei. Foi para um tempo como esse que eu te coloquei. Seja ousado. Pare de ter vergonha. Jesus te colocou para um tempo como esse, para você revolucionar a sua escola. Lembra Mateus 5:14? A lâmpada ela é colocada no lugar correto, na medida correta para que ela ilumine toda a casa. A lâmpada, ela não é colocada num lugar que já está claro. Não faz sentido eu pegar minha lanterna aqui e falar assim, não, agora eu vou iluminar aqui a galera da quadra. E eu ilumino aqui. Não faz sentido. Mas pelo contrário, a lâmpada ela é colocada principalmente num lugar de escuridão. Talvez você tenha falado assim, nossa, mas eu sou o único crente da minha escola. Nossa, mas eu sou o único crente da minha faculdade. Nossa, mas não tem. Falei assim, é porque você foi colocada como luz naquele lugar. Não para uma luz própria de você, mas para uma luz que resplandece do Senhor e você somente reflete Ele. Porque foi para um tempo como esse que você foi colocado no lugar onde você está. Quero que você fique de pé, mas mantenha concentrado. Na verdade, fique de pé e já feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Talvez para alguns essa palavra nem fez sentido. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo comoveu o coração de alguns como ele comoveu o meu. Você foi colocado nessa posição para um tempo como esse. O Senhor te chama falando assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor está esperando aqueles que respondam como Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim para as senhorinhas que estão solicitando socorro pelo Senhor. Envia-me a mim para aqueles trabalhadores que ninguém vê na rua. Envia-me a mim para aqueles amigos que nunca ouviram falar do Senhor. Mas você precisa fazer a sua oração com o Senhor nessa noite. Talvez a sua única reação possível seja levantar seus braços diante do Senhor e falar assim, Senhor, menos de mim, me enche com teu Espírito Santo para que eu possa falar do Senhor. O Senhor está comovendo o coração de alguns, falando assim, a colheita está pronta. Não é para um tempo como amanhã, não é para um tempo daqui 4 meses, é para um tempo como agora.
Sua família não precisa de Jesus daqui 4 meses, sua família precisa de Jesus agora. Porque há um clamor de socorro. Há um clamor de propósito de vida na vida deles. Seus amigos não precisam de Jesus daqui a 1 ano, eles precisam de Jesus agora. Ore, falando assim: Senhor, eis-me aqui. Se é para um tempo como esse que o Senhor me levantou, eis-me aqui. Para alguns essa palavra é urgente. Eu não vou pedir para que você venha aqui na frente, mas eu sinto que você precisa fazer algo. Eu e você precisamos fazer algo. Se você sente que essa palavra é para você e que o tempo de espera acabou, que a colheita está pronta, eu vou pedir só para que você faça uma coisa, que você estenda seus braços ao céu. E você comece a falar: menos de mim. Menos de mim. E à medida que você fala menos de mim, o Espírito Santo vai começar a invadir a sua vida. Porque você está dando lugar para Ele. Menos de mim. 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 À medida que você fala isso, deixa o Espírito Santo encher o teu coração. À medida que você dá lugar para Ele, deixa Ele tomar totalmente as rédeas da sua vida. É para um tempo como esse, menos de nós, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por um derramar do Teu Espírito Santo sobre nós essa noite. Pai, no nome de Jesus, nós não conseguimos sem o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir o sussurro do Senhor nos nossos ouvidos, para proclamarmos dos telhados aquilo que o Senhor tem falado conosco. Pai, menos de nós, menos de nós, menos de nós. Pai, no nome de Jesus, o Senhor pergunta: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E a nossa resposta para o Senhor essa noite é: eis-nos aqui, eis-nos aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Pai, nos enche com o Teu Espírito Santo para que nós sejamos verdadeiras testemunhas, como os discípulos em Atos 4:20. Pai, nós não conseguimos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós pedimos por um derramar do Senhor, assim como o Senhor disse ali em Lucas, no final de Lucas: não saiam de Jerusalém até descer sobre vós o Espírito Santo. Era necessário sobre eles que o Espírito Santo fosse derramado, para que eles viessem a ter poder, Pai. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Continua orando, continua falando assim: Senhor, me enche, Senhor, me enche, Senhor, me enche, Senhor, eu preciso de mais. Fala assim: Senhor, me dê ousadia. Senhor, revela os seus segredos para mim. Revela aquilo que só está no Teu coração. Pai, nós cansamos de ser filhos imaturos, pedindo para o Senhor. Agora a nossa pergunta vai para o Senhor: Senhor, o que queres de nós? Fale com o Senhor, fale com o Senhor.